محمد صلى الله عليه. ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأتباعه إلى يوم الدين الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. أما بعد، إخوتي الكرام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإنها خير وسيلة نتقرب بها إلى الخالق يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أوصي نفسي وإياكم إخوة الكرام بتقوى الله عز وجل، فإنها خير وسيلة نتمسك بها إلى الخالق يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. يقول صلى الله عليه وسلم: اتق النار ولو بشق تمرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Meus respeitados irmãos e minhas irmãs, estamos perante a vós mais uma vez para podermos transmitir a ciência de Allah subhanahu wa ta'ala. E o dia de hoje, para os minutos que nos são reservados, vamos trazer uma temática, uma lição, cuja esta lição, o tempo que nos é reservado não será suficiente para abordarmos e terminarmos o dia de hoje, mas vamos tentar, com tawfiq e sucesso, com tawfiq de Allah subhanahu wa ta'ala, vamos tentar trazer esta temática, na qual eu peço a Allah subhanahu wa ta'ala que faça-nos daquelas pessoas que pouco ouvem e entendem mais. Que sejam ou que sejamos daquelas pessoas que põem em prática o pouco que eles ouvem e o pouco que eles aprendem. Que não sejamos daquelas pessoas que muito sabem, mas de seguir as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala e de recomendação do sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eles não seguem, por mais que tenham muito conhecimento. A temática que nós estamos a trazer hoje, ou o tema que nós estamos a trazer hoje, é o Islã e a valorização do trabalho médico, assim como o mérito de quem cuida de vidas humanas. Repito que nosso tema é o Islã e a valorização do trabalho médico e o mérito de quem salva vidas humanas. Poderíamos nos questionar por que estamos a trazer este tema numa altura dessas, qual é o seu enquadramento? Eu iria responder da seguinte forma. Hoje, o nosso país, nos últimos 2, 3 meses, estamos a viver uma situação não boa para cada um de nós. Estamos a viver uma altura em que os serviços médicos ficaram no valor de diamante. Sim, a nossa vida vale ouro, mas hoje você ir atrás dos serviços médicos acaba sendo coisa mais importante que você ter água em casa. Por quê? Porque não temos alguém para nos atender. Porque os nossos compatriotas estão em situações em que eles não podem trabalhar. Nós não vamos entrar das razões que levam a eles não trabalhar, mas vamos trazer o Islã e a valorização do trabalho médico e o mérito de quem salva vidas. Este é por um lado. Por outro lado, o Islã tem, ou seja, para nós nos tornarmos ou sermos completos crentes muçulmanos, passa necessariamente nós termos a saúde. Ninguém vai adorar Allah subhanahu wa ta'ala devidamente se essa pessoa estiver doente. Ninguém vai fazer qualquer outra atividade se essa pessoa não estiver saudável. Daí que vamos trazer este tema na perspectiva de nós outros que estamos aqui a aprendermos, e para os que não estão aqui e que vão nos acompanhar de outras plataformas, sirvam e colham algumas lições. O Islã, meus caros irmãos e minhas irmãs, trouxe uma lição muito essencial quando fala da saúde. Disse: Tadawu ibadallah. Ó crentes, quando estiverem doentes, façam o quê? Curam ou procurem meios para a vossa cura. Tadawu ibadallah. Fa inna Allah lam yakhluq da'an. Allah subhanahu wa ta'ala não criou nenhuma doença illa wa nazala lahu dawa'a. Sem que Allah subhanahu wa ta'ala tenha no entanto descrito, ou então tenha no entanto revelado a sua respectiva cura.
Daí que estamos a aprender que existem doenças na face da terra que Allah subhanahu wa ta'ala criou, por um lado, e existe também a respectiva cura de cada doença por outro lado. A nossa religião islâmica, meus caros irmãos e minhas irmãs, é aquela que um dos condicionalismos para nós adorarmos Allah subhanahu wa ta'ala, como eu dizia, passa necessariamente em nós termos a saúde, mas também alia-se à questão da higiene. A higiene também faz parte da saúde. A nossa religião islâmica é aquela que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: se eu não receasse em em vós, eu tornaria o uso de miswak obrigatório para vós. Isto é saúde. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: o crente forte é melhor que um crente fraco. Isto é saúde. Aqui, quando falamos de um crente forte, não é forte necessariamente ou unicamente em questões físicas ou da sua fisionomia. Falamos de um crente forte onde ele é saudável. Daí que, meus caros irmãos, neste nosso tema, vamos abordar três aspectos. O primeiro vai ser a questão da valorização do trabalho médico. E segundo, vamos saber, o segundo lugar, como é que nós devemos nos curar. Como é que ou quais são os caminhos para procurarmos as curas das nossas doenças. E segundo, aliás, o terceiro será a questão e o mérito de salvar uma vida humana. Meus caros irmãos, o primeiro lugar, ou o primeiro ponto, que é o trabalho médico, todos nós sabemos que a nossa ciência islâmica, que a nossa religião islâmica é aquela que tornou obrigatório a busca do conhecimento. E foi na base deste nosso ensinamento que o Islã tornou obrigatório a busca do conhecimento em todas as suas esferas, em todas as suas ferramentas, em todo o tempo, em todo o canto. Isto levou com que os muçulmanos, na primeira era, eles conquistassem todas as ciências do saber que existem hoje. Dentre essas ciências, foi a ciência da medicina, que foi a descoberta e a invenção de muçulmanos. A medicina, a ciência médica que hoje o mundo está a usar, esta é graças a Allah subhanahu wa ta'ala, aquele que tornou obrigatório a busca do conhecimento. Os muçulmanos naquela altura perceberam a importância de buscar o conhecimento e eles descobriram a medicina. A medicina não é coisa de hoje. A medicina não é coisa do Ocidente. A medicina não é coisa da Europa, não é coisa da América, é coisa dos muçulmanos. Daí que, por que os muçulmanos descobriram e inventaram a medicina? Porque eles sabiam e eles perceberam que para nós adorarmos perfeitamente Allah subhanahu wa ta'ala, é preciso estarmos saudáveis. Não que quando você for adorar Allah subhanahu wa ta'ala em questões não saudáveis, ou em questões de você fazer salat em pé ou sentado, não que a sua ação não seja válida, mas é preciso você estar saudável para adorar Allah subhanahu wa ta'ala de melhores formas, ou das melhores formas. Esta razão da obrigatoriedade que o Islã trouxe para a busca do conhecimento levou com que os muçulmanos naquela era descobrissem e trouxessem para nós uma ciência chamada medicina. Mas hoje o mundo o mundo fala, o mundo tenta esconder que a medicina não é dos muçulmanos ou não é da nossa invenção. E porque nós muçulmanos estamos a dormir na sombra da bananeira porque não investigamos, pensamos que a ciência médica ou a medicina, nós ou o Islã herdou, o que não é. O Islã é que veio ensinar o mundo. O Islã é quem veio tirar o mundo das trevas para o brilho. O Islã
é quem veio levar o mundo, é quem veio retirar o mundo da perdição para o caminho reto. E esta pessoa que inventou a medicina chama-se Ibn Sina. Razão pela qual, na base das pronúncias, o nome foi evoluindo em que a medicina chamou-se de medicina. A sua essência é de Ibn Sina. Ibn Sina, meus caros irmãos, aqui aproveitamos trazer mais uma lição em que a religião islâmica, ela quando veio, não veio unicamente para os árabes, ela veio para toda a nação no mundo. Daí que muitos historiadores, muitos escritores, muitas pessoas ou invencores na nossa religião islâmica não foram árabes. E o pai da medicina, assim como se chama o rei da medicina, ele não foi árabe. Simplesmente abraçou o Islã, conheceu o Islã, entendeu a essência do Islã, entendeu a obrigatoriedade da busca do conhecimento e ele inventou a medicina que tornou uma das nossas heranças científicas. E uma das invenções e uma das descobertas que o Ibn Sina trouxe na medicina foi ele o primeiro que descobriu as doenças contagiosas. Foi ele o primeiro que estudou como é que uma doença pode se contagiar e como pode se evitar. Então, para dizermos que o trabalho médico, ele é do Islã. Todo o trabalho, meus caros irmãos, é do Islã, mas particularmente a questão médica, a ciência médica, a medicina. Então, é preciso que todos nós já trouxemos aqui algumas evidências da obrigatoriedade do trabalho, esse não é nosso tema, mas queremos enfatizar a questão do trabalho médico. Allah subhanahu wa ta'ala disse, num versículo, que uma pessoa que matar, que tirar vida do outrem, ou semear a corrupção na face da terra, é como se tivesse matado a nação toda. Uma pessoa que tirar a vida do outrem, semear a corrupção na face da terra, é como se tivesse matado a nação toda. وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. E aquela pessoa que, no entanto, reaviver ou salvar uma vida, é como se tivesse salvado a nação toda. Daí que está a importância do trabalho médico, que não é qualquer trabalho, ou não é qualquer um que faz essa ação. A pessoa que faz esta ação está num estatuto tão superior que não iguala a nós, que não iguala a outros trabalhos. Meus caros irmãos, esta é a medicina que foi da descoberta dos muçulmanos e esta é a importância de nós trabalharmos, ou os nossos compatriotas trabalharem para salvar a nação. Porque salvando uma única vida é como se tivesse salvado toda a nação. É o que acontece hoje. Será que hoje os profissionais de saúde pensam nisso? Falo particularmente para os nossos irmãos médicos muçulmanos. Hoje, quantas pessoas padecem de doenças, não conseguem ou não têm primeiros socorros básicos e perdem a vida? Quem é o culpado? Se você for médico muçulmano, saiba que a culpa recai para si. Por quê? Porque uma vida se perdeu, você poderia ser o motivo de salvar aquela vida, e a vida se perdeu e você vai responder no dia de Qiyamat. Quem matar for o motivo de morte ou de perda de uma vida e semear corrupção na face da terra, é como se tivesse matado uma nação toda. E hoje, quantas pessoas morreram em Moçambique porque os médicos não atenderam? وَمَنْ أَحْيَاهَا, e quem salvar uma única vida, é como se tivesse salvado a nação toda. Pergunto, quantas pessoas em Maputo, particularmente, morreram porque não tiveram assistência médica? Quantas pessoas, quantos de nós já fomos aos hospitais, nós que não temos condições para estarmos nos privados, quantas vezes já fomos ao hospital porque os médicos não nos atenderam por razões que eles entendem, nós não vamos entrar aí, e você foi o motivo ou você ficou à mercê da sua sorte? Se vai curar, é consigo. Então,
esta responsabilidade de quem tem a ciência médica, de quem Allah subhanahu wa ta'ala dotou-lhe da ciência médica e ele não presta esta atividade e as vidas são perdidas, ele irá responder no dia de Qiyamat. Ele é responsável por cada alma que não passou nas suas mãos, porque ele não esteve lá a trabalhar ou porque passou nas suas mãos, ele desleixou por alguma razão, ele irá responder. Porque Allah dotou-lhe do raciocínio, Allah dotou-lhe da ciência e você aprendeu e foi abraçar aquela ciência, mas por alguma razão você não exerceu e não tinha nenhum impedimento de você exercer. Não tinha nenhum impedimento. Porque você pode parar, fazer a sua receita, recomendar tomar isto ou evitar isto e aquilo. Você não fez isso. No dia de Qiyamat você será responsável. Meus caros irmãos, como eu dizia, que este tema é tão vasto e extenso que não vamos terminar hoje, mas vamos trazer linhas de orientação e linhas gerais para podermos perceber e estarmos foco daquilo que é a importância do trabalho médico e o mérito de quem salva vidas humanas. O segundo ponto é a questão de como nós devemos procurar as nossas curas. Sabem, hoje, quando nós paramos no mundo em que vivemos, cheio de inteligentes e cheio de ciência, você está doente, vai apanhar alguém, vai dizer que não, toma lá um shot. Sabem o que é shot? Toma lá um shot, vai passar essa gripe. Bate lá não sei lá quantos, vai passar isto. É cura. E por vezes você fica melhor. É aqui neste ponto onde queremos abordar como é que nós podemos procurar a cura das nossas doenças. Qual é o caminho a seguirmos? E quais são as atividades que nós podemos fazer para, no entanto, ser o motivo de Allah subhanahu wa ta'ala nos afastar das doenças. O hadith está claro, mas antes desse hadith, eu queria trazer um versículo tão pequenino, em termos de tamanho e extensão, mas tão nobre e importante em termos de seu significado. Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. Não vos leveis a uma situação que vos leve à morte. Este versículo, na sua interpretação, nós precisaríamos de 20 idiomas para podermos interpretar. Mas vamos resumir em que muita gente irá responder no dia de Qiyamat e poderá ser o motivo de ele ter consequências no dia de Qiyamat, porque ele foi o motivo, foi a causa da sua própria morte. Vocês vão me questionar, quem é esta pessoa que causa a sua própria morte? Quem não gosta de viver? Nós vamos responder. Aquela pessoa que vai ao hospital, dizem: papá, diminui cafeína, diminui café, porque o café vai te levar à morte. Ou vai apressar a sua morte. Não vou deixar. Açúcar, não pode, diminui o açúcar, ou não pode tomar açúcar. Nada, não é nada disso. Continua a tomar açúcar. Papá, faz ginástica. Não tenho tempo. E os fumadores, que a ciência está tão clara que o cigarro, que o tabaco, é o mal que leva mais as pessoas à morte do que o próprio álcool. E eles continuam a fumar. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. Não vos levei ou não façam coisas que levam ou que causam a vossa própria morte. Os males que nós fazemos conhecendo que o fim deste mal a médio ou longo prazo levar-me-á à morte e eu continuo a fazer. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. O versículo de Allah subhanahu wa ta'ala é tão patente. Mas também existem aquelas pessoas, os jovens, que fazem estou a esquecer aquele termo, quando vão lá fazer corridas de carro. Quer dizer, você sabe que se você acidentar, o carro vai até 180, você até tenta fazer passar aquela coisa ali, aquele manobra, e ultrapassar. Quer dizer, você usa a velocidade excessiva e você calculando
ou se tiver acidente naquelas condições, saiba que você irá responder por que fizeste aquilo, porque você foi a causa da sua própria morte. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. Os alunos estão unânimes em fatuas emitidos em grandes universidades. Os alunos estão unânimes de que aquela pessoa que usou carro sabendo que não tem o domínio da velocidade e do volante, quer dizer, nós sabemos que alguns são habilitados para conduzir até 40 km por hora, 60, 120. E o país também, se tiver uma regularização, que aqui passa de 60 km, 60 km a hora, e você vir ultrapassar e aquilo ser o motivo da sua morte, você morreu como pecador. Porque você desobedeceu. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. Meus caros irmãos, este segundo ponto, nós queremos falar da questão de como procurarmos a cura. A cura no Islã só deve ser procurada pelos caminhos lícitos. Caminhos ilícitos aqui, pode-se perceber, é que é simplesmente você adoecer, ir à farmácia, ir ao hospital, ter a medicação, é caminho lícito. Está tudo bem. Mas se você souber que aquele médico não é profissional, ou aquela pessoa não é profissional, ou simplesmente vai procurar alguém porque ficou doente e usou uma certa medicação e ele curou, você vai lhe perguntar: o que você tomou quando adoeceu? Tomei isto, e você vai comprar causa sua morte, é pecado. Por quê? Porque a medicação varia de organismo para organismo, de pessoa para pessoa. Nem todo medicamento é apropriado para si. Aquilo que é apropriado para o outro poderá não beneficiar a si. Então, é preciso usarmos os caminhos estipulados no Islã para procurarmos a nossa cura. E essa cura deve ser halal. Porque o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Tadawu ibadallah wala tadawu bil haram. Ó crentes, procurai a cura e não procurai esta cura de forma ilícita. De forma ilícita é aquilo que nós falávamos aqui, em que algumas pessoas são orientadas quando tem gripe, quando tem alguma dor de estômago, etc, etc, chamam os shots, os coquetéis, etc, etc. Mas tudo isso é haram porque entra álcool e nós pensamos que estamos nos curar. O que importa é saúde. Sim, você pode ter saúde, mas o ato que te levou você a ter esta saúde foi ato ilícito, então você irá responder no dia de Qiyamat. Meus caros irmãos, termino por aqui para trazer o terceiro e último ponto, que é a questão do mérito de quem salva vidas humanas. Mas antes daqui, quero voltar para o segundo ponto, que era o caminho a percorrer para termos as curas das nossas doenças. As curas, os motivos, os caminhos a percorrermos para termos as curas das nossas doenças, falamos dos caminhos materiais. Mas existem os caminhos espirituais. Caminhos espirituais são aqueles que o Islã nos recomenda, aquilo que o Islã nos incentiva. O primeiro, para nós curarmos as nossas doenças, devemos munir com a leitura do Corão. Aquela pessoa que tiver ou que padece de qualquer doença, o Corão é a primeira cura que nós podemos ou devemos abraçar. Allah subhanahu wa ta'ala diz: Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Quanto a recordação de Allah subhanahu wa ta'ala tranquiliza os corações. Então, nós quando tivermos nossos problemas de saúde, cardíacos, etc, etc, façamos wudu, fazemos 2 rakates, lemos o Corão e aqui vamos encontrar a cura dessas nossas doenças. Mas mais do que isso, é preciso aquilo que o professor sallallahu alaihi wasallam disse: Dadawu mardakum bi sadaqa. Curai os vossos doentes na base de quê? Na base de caridade. Então, aqui somos convidados para toda pessoa que quer cura para si, para seu familiar, abraçar a leitura do Corão e para quem tiver mais, fazer isto tirando o sadaqa. É isto que irá trazer cura para as nossas doenças. Indo para o terceiro e último último ponto, que é a questão do mérito de quem salva vidas humanas. Meus caros irmãos, todos nós devemos jogar este papel
para merecermos ou para entrarmos merecermos esta categoria da Allah subhanahu wa ta'ala de nos prescrever como aquelas pessoas que salvaram vidas. O meio ambiente que nós vivemos, precisamos de cuidar dele. O meio ambiente, quer dizer, você pensa que fumando, poluindo o meio ambiente, você está a fumar, pensa que é tão natural para si. Mas a médio e longo prazo, ou de forma imediata, você é motivo de criar doença para os outros. Repito, você fumando, o fumo de cigarro, que é tão simples, tão normal para alguns, você pode ser o causador de uma doença para alguém que está ali por perto, pneumonia e outras doenças. Mas você nunca presta atenção nisso. Então, nós todos podemos ser causadores de salvar vidas. Então, o mérito de salvar vidas, meus caros irmãos, ele não está, ou o papel de salvar vidas não está unicamente para os médicos que estão, que estão nos hospitais. Está em cada um de nós, em cuidarmos no meio ambiente que nós estamos, em cuidarmos a nossa higiene e a higiene dos outros. Hoje nós vamos na escada de banhos. É motivo de alguém não usar devidamente a casa de banho e não fazer o seu salat corretamente. Você foi o causador. No nosso wudu ou no lugar da ablução, nós vamos lá, você foi um motivo de sujar e não usar melhor as toalhas, as casas de banhos. Isso é salvar uma vida? Não é. É você causar, você fica causador de doenças e até morte de algumas pessoas. Então, meus caros irmãos, o Islã recomenda-nos a cuidarmos das nossas vidas, particularmente aquelas pessoas que são licenciadas, aquelas pessoas que têm habilitações para este trabalho. Allah subhanahu wa ta'ala, como disse, como nós dizíamos anteriormente, que aquela pessoa que salvar uma única vida é como se tivesse salvado toda a nação. Mais do que isso, minhas irmãs e meus irmãos, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam disse: Inna Allaha yuhibbu idha amila ahadukum amalan an yutqina. Allah subhanahu wa ta'ala disse que gosta quando um indivíduo faz uma ação, faça com aperfeiçoamento. Aqui convidamos e queremos lembrar aos nossos irmãos médicos profissionais de saúde que quando estiverem nos atender, quando estiverem a atender a qualquer indivíduo, independentemente da sua raça, da sua religião, da sua etnia, tratar esta pessoa com ética e deontologia profissional. Porque Allah subhanahu wa ta'ala gosta daquela pessoa que quando faz toda ação, ele faz com aperfeiçoamento. Não podemos, no entanto, termos, você está com dor de cabeça, vai num certo hospital, o mesmo médico vai te atender de uma forma, vai num outro hospital, encontra o mesmo médico, vai atender de uma outra forma, e vai naqueles hospitais, então, dos ricos, o mesmo vai te atender como se você fosse rei. Isso não é do Islã. Quero terminar com essas palavras, meus caros irmãos e minhas irmãs, que o Islã deu importância da saúde. Nós só podemos cumprir da forma íntegra o nosso Islã quando nós formos muito saudáveis. Nós podemos cumprir com nossa religiosidade quando nós formos muito bem preparados. E essa preparação, apesar ou passa necessariamente de nós próprios utentes, mas também tem pessoas específicas que são aquelas pessoas que têm habilidades para cuidarem da nossa saúde. Termino com essas palavras, recomendando a todas aquelas pessoas que são habilitadas para cuidar da saúde do homem, aquelas pessoas que são licenciadas para, no entanto, cuidarem de todo o homem e ser o motivo de salvação das nossas vidas, que essa pessoa exerça a sua função independentemente de toda a condição ou divergência que ele tiver, porque não pode ser o causador da nossa morte. Esta pessoa, Allah lhe dotou dessa ciência de forma racional e ele deve cumprir essa atividade de forma profissional, porque se nós morrermos ou se alguém
ou se alguém morrer porque não teve o atendimento adequado, esta pessoa será responsável, porque só a perda de vida de um indivíduo é como se tivesse morrido toda a nação no mundo. Assim como salvar uma única pessoa é como se tivesse salvado toda a nação. Mais do que isso, recomendo a todos aqueles profissionais de saúde, para que quando forem exercer ou quando exercerem a sua atividade, que exerçam essa atividade com ética e deontologia profissional, porque isto é recomendação do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que disse: Allah subhanahu wa ta'ala gosta quando um indivíduo faça uma ação que faça com aperfeiçoamento.